Eu achava que essa era uma boa notícia até ler sobre ela na imprensa, né? Eu queria destacar alguns pontos sobre esse crescimento aí de 0,4% no trimestre, que surpreendeu os tais especialistas, sempre tão pessimistas em relação à gestão Guedes-Bolsonaro. É importante pontuar que, além da queda na exportação, houve queda no agro, né? Então não se pode acreditar a agricultura e a pecuária, que foram aí responsáveis pelos bons resultados nos últimos tempos. A subida, de fato, foi puxada pela indústria e pela construção civil, especialmente no segmento imobiliário, né? Então chega a ser até um movimento natural. Caem os juros, né, que estão reduzidos aí a um patamar histórico, é importante pontuar isso. Os investidores, eles vão buscar o quê? Rentabilização com aluguel de imóveis, né, além das condições mais benéficas para a aquisição desses ativos. Só que além da baixa de juros, tem outro fator que tem sido muito pouco falado, né, que é o seguinte: o Brasil criou 408 mil empregos formais no primeiro semestre. Esse é o melhor saldo em 5 anos, pessoal. Vamos lembrar que as pessoas que estão empregadas, naturalmente, além de baixar a dívida familiar, elas aumentam o consumo interno. Outro ponto: a arrecadação federal teve o melhor semestre em 5 anos também, 757 bilhões. Mês passado, julho, foi o melhor mês desde 2011, são 137 bilhões de reais na arrecadação. Então, esse cenário de receita crescendo, aliado ao ajuste fiscal, é muito auspicioso. Só que a imprensa, a grande imprensa, definitivamente não compartilha aí do meu otimismo esperançoso. Queria abrir aspas aqui para o arremate do editorial do Estadão de hoje. Vamos lá. O quadro ficará melhor se o presidente Bolsonaro e ministros contribuírem. De positivo, nada fizeram além de promover a reforma da Previdência. O resto foi quase só confusão. Vou repetir. De positivo, nada fizeram além de promover a reforma da Previdência. É preocupante ver a mídia tradicional desconsiderando em uma linha, de forma tão displicente, a reforma administrativa ministerial, a MP antifraude, a MP da liberdade econômica, o congelamento de concursos públicos e a extinção por decreto de milhares de cargos, funções e gratificações, os acordos bilaterais em bloco com grandes potências econômicas ao redor do mundo e a política de redução de juros, causa direta do investimento imobiliário que tirou o PIB da inércia. Certo? Então eu queria deixar esse alerta para o ouvinte, porque essa é a narrativa estabelecida. Se a economia melhorar, será apesar do governo. Se a economia piorar, será culpa do governo. Aliás, eu esqueci de comentar, olha só qual que é o título do editorial do Estadão ao qual eu me referi. País cresce apesar do governo. Isso que dá, viu, presidente Bolsonaro, cortar centenas de milhões de reais da imprensa, da mídia impressa. A MP 892, ela liberou as grandes empresas de sociedade anônima de publicarem os seus balanços em jornais de grande circulação, como é o caso do Estado de São Paulo. E olha só a coincidência, pessoal. Ontem, um dia antes desse editorial do Estadão, que tenta transformar uma vitória do país em uma derrota do governo, o Conselho Monetário Nacional, vinculado ao Banco Central e ao Ministério da Economia, editou a Resolução 4.720, desobrigando também as instituições financeiras a publicarem as suas demonstrações semestrais e anuais em jornais de grande circulação, como é o Estado. Que coincidência. Então, assim, parte o nosso coração ver essa mídia tão isenta e tão idônea perder os seus privilégios e reserva de mercado com toda essa receita milionária que antes era garantida. E grande parte dessa receita, pessoal, a gente tem que anotar, vem de empresas públicas. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que chegava a gastar R$1 milhão por ano nisso. Então, assim, que triste, né? Os jornais de grande circulação, eles vão deixar de faturar algo entre 600 milhões e R$1 bilhão por causa dessa medida provisória do governo e por causa dessa resolução do Conselho Monetário Nacional. Ainda bem, né, que o establishment, entre ele o establishment midiático, conta com o senhor Rodrigo Maia, que vai tentar certamente reverter tudo isso no nosso ilibado Congresso. Então, viva a imprensa livre e independente.